Muito bem. Um pouquinho já passando das 5 horas. Hoje vamos começar mais uma live pela Ciência da Gente, que a UFSM aqui, a APG, a Associação de Pós-Graduandos da UFSM, vem promovendo, então já virou uma espécie de rotina nossa aqui da APG produzir essas lives. E hoje teremos a volta do professor Paulo Tumolo. Desde já agradeço novamente o trabalho do Nelson e da Rosana, que vem fazendo interpretação de Libras aqui, que desde que a gente começou as lives, essa parceria tem sido muito importante para nós e vem sendo feito com muita qualidade pelo Núcleo de Acessibilidade da UFSM, aí, coordenado pela Ravel. Hoje eu começo meio sozinho, mas eu vou... Tem uma razão de eu começar sozinho, que é apresentar, na verdade, gente, convidar quem estiver nos assistindo e ajudar a divulgar as nossas lives pelas APGs do Sul, né? Como vocês sabem, as APGs têm um núcleo específico que é coordenado não coordenado, mas é representado pela Associação Nacional de Pós-Graduação, e muito em voga do trabalho que as APGs da região Sul vêm fazendo, no sentido de mobilizar, de tratar sobre as questões atuais que a gente vem vivendo na pós-graduação, no período da pandemia. Nós aqui da UFSM, da APG da UFSM, as outras APGs da região Sul, nos organizamos e estamos construindo aí as lives das APGs da região Sul. A programação que vocês estão vendo aí, ou seja, no dia 8, na segunda-feira, nós aqui da UFSM estaremos coordenando uma live com outras APGs da região Sul, tratando sobre os prazos e aulas remotas ou EAD nesse momento. Então, a gente entender como que todas as universidades da região Sul têm lidado com esse momento, o que tem acontecido aí. Lá para o dia 22, então, a história das APGs e a democracia. Então, é pensar também qual é a importância que tem as APGs, a importância da Associação Nacional de Pós-Graduação para a mobilização e organização dos estudantes da pós-graduação. No dia 6, então, já lá do mês de julho, teremos o tema é trabalho e pós-graduação. É dar uma olhada nessa relação de nós, enquanto estudantes, que somos também trabalhadores, né? E depois lá, ainda no dia 20 de julho, tratando sobre os residentes que estão trabalhando nesse momento de pandemia e o tema da saúde na pós-graduação. Então, a gente começa fazendo o convite para que quem estiver assistindo divulgue, ajude a dar uma visibilidade maior a essa mobilização que nesse período de pandemia tem sido tão importante para nós, porque nós estamos conseguindo manter uma relação mais próxima com as APGs da região Sul, né, gente? Então é isso. Agora estamos de volta com o professor Paulo Tumolo, dado que na primeira vez que ele esteve conosco, a internet não ajudou, né, professor? Então a gente fez assim a questão de que volte, esteja conosco novamente para tratar então hoje de novo, mas aí agora com a internet boa, sobre o Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. O professor Paulo Tumolo é professor titular aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina e segue lá vinculado ao programa de pós-graduação em educação. Então também tem uma passagem importante por dentro do Núcleo de Educação Popular 13 de Maio, né, professor? Como está aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, apesar dessa situação em que vivemos, né? Aliás, eu espero que todos estejam bem, né? Apesar dessa situação sui generis, né? Exato. É um momento difícil, mas a gente tem que ir construindo dentro das possibilidades. Eu acho que, apesar de tudo, é muito importante e é bom poder contar com a sua participação mais uma vez aqui. E esse momento acabou gerando também esses espaços que a gente consegue conversar com gente que vem produzindo um trabalho importante no país há um bom tempo já, né, professor? Eu chamo a atenção que, por exemplo, na live anterior da semana passada, nós conversamos com 3 mulheres, 3 referências, 3 pesquisadoras referências aqui em Santa Maria, no FSM, na luta pelo movimento dos trabalhadores sem terra. Conversamos com as pesquisadoras Yolanda Araújo e Juliana Costa. E a Silvia Reis, que é da direção nacional do MST, ela faz parte do setor de gênero do MST. E aí eu chamo a atenção que esse vídeo já está no YouTube, quem quiser assistir, é importante porque mostra uma realidade em que a universidade consegue produzir conhecimento junto com um movimento importante que é o movimento dos trabalhadores sem terra. Na live de hoje, como eu falei, o nosso tema será o Núcleo de
Educação Popular 13 de Maio e a Formação Política dos Trabalhadores. Eu sou o Marcos, discente de pós-graduação em Educação pela UFSM. Estamos ali com o Nelson e com a Rosana. Chama a atenção quem estiver nos assistindo, por favor, quiser fazer alguma questão, uma pergunta para o professor Paulo, a gente bota aqui, o professor responde e vamos conversando, certo? Então é isso. Professor, conta para nós aí qual é a relação, então, que tem esse núcleo de educação popular e a formação da classe trabalhadora. Ok, perfeito, Marcos. Bem, gostaria de começar agradecendo, né, a todos e aproveitar essa situação, né, para que nós possamos conversar sobre essas questões e outras questões de importância bastante grande para nós, né? Eu gostaria de dedicar essa minha fala ao Luiz Carlos Scapi, né, que desde a fundação do 13 de maio é provavelmente nosso principal, né, comandante. Então, ao Scapi, né, a minha grande homenagem a ele, né? Eu penso que o 13 de maio, né, Núcleo de Educação Popular, ou Núcleo de Educação Popular, 13 de maio faz, né, é provavelmente a escola de formação mais longeva, né, e talvez seja a maior escola de formação da história da classe trabalhadora no Brasil, né, daí, portanto, a importância desse tema, né, e eu tive o privilégio de fazer parte da equipe, né, dessa entidade, né, desse agrupamento, e tem um vínculo até hoje com o 13 de maio. Haveria várias possibilidades de eu abordar, né, o trabalho de formação política, de formação político-sindical do 13, né, porém, como o tempo não é muito grande, né, não é muito elástico, então eu não tenho alternativa senão fazer um relato, né, do que é o 13 de maio, um relato acompanhando um pouco a história, né, dos trabalhos que o 13 de maio foi desenvolvendo ao longo desses anos todos, né? E talvez eu contextualize em alguns momentos, né, faça uma contextualização histórica, né, do 13 nos vários momentos de sua história. Bem, o 13 de maio nasceu no dia 13 de maio de 1982, né? Daí a razão do nome 13 de maio. Tá? Não tem nada, absolutamente nada que ver com comemoração de nenhuma data histórica. Tá? Creio que, fazendo uma pequena brincadeira, houve talvez uma crise de criatividade, né, no agrupamento que criou o 13 de maio, e eles colocaram, então, o nome 13 de maio. Bom, o 13 de maio nasceu nesse dia como um desmembramento de uma outra entidade, que era uma entidade nacional, né, de estruturação nacional, que se chamava, né, ela não existe mais, até onde eu saiba, né, se chamava FASE, que significa Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional. Né? Muito bem, o 13 de maio nasce, então, em 82, e ele era, né, a equipe do 13 que criou, né, o 13 de maio nesse dia, compunha a seção São Paulo, dessa outra entidade que tinha uma organização nacional. Né? Então, essa equipe se desmembrou e criou, portanto, o 13 de maio. No seu início, o 13 de maio não tinha como objetivo fazer tarefas de formação. A sua tarefa primordial, naquele momento, era prestar assessoria aos movimentos sociais, né? ao movimento da própria classe trabalhadora, né? E aos movimentos sociais em geral, com preponderância para o movimento sindical, e mais especificamente em relação às oposições sindicais. Né? Apenas fazendo um parênteses aqui, né? Havia naquela ocasião compreensões, né? Correntes, concepções sindicais bastante diferentes, né? E havia no agrupamento que depois, né, foi criar a CUT, né, que foi criada no ano seguinte, 1983, havia a presença de agrupamentos variados. Né? Um deles era as oposições sindicais metalúrgicas, as oposições sindicais, né, em geral. A oposição sindical metalúrgica de São Paulo era a mais conhecida das oposições sindicais. E também o
sindicato, né, que era o sindicato oficial, né, chamado Sindicato Amarelo, né, ou Sindicato Pelego, né, que era, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, como se chamava naquela ocasião, e que hoje se chama Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, tendo à frente, como presidente o Luiz Inácio da Silva, como se chamava naquela ocasião, que depois ficou conhecido como Lula, né. O Lula era presidente de um sindicato que era um sindicato oficial, amarelo, né, diferentemente das posições, né, do sindicalismo amarelo, né, como era o caso, né, do sindicato presidido pelo Lula, havia as oposições sindicais, né. O 13 tinha, nessa ocasião, um vínculo bastante grande com as oposições sindicais, né, principalmente com a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Muito bem, o 13 nasce, portanto, como assessoria a esses movimentos, né, e o trabalho de formação, que foi gradativamente crescendo, ele foi sendo desenvolvido, o trabalho de formação, como suporte, né, do trabalho de assessoria, né. Com o tempo, ele acabou ganhando corpo próprio, né, o trabalho de formação. No entanto, é o trabalho de assessoria, que era o trabalho primordial da equipe do 13, e a formação política e a formação político-sindical como suporte para o trabalho de assessoria. No ano de 83, portanto, um ano depois, né, da criação do 13, é que houve a criação, pelo menos a criação formal, da CUT, né, em 1983. Na verdade, nós sabemos que esse processo é um processo longo, né, de criação da CUT, foram alguns anos, né, e que resultou, finalmente, na formalização da CUT em 1983. O 13 de maio, a equipe do 13, naquela ocasião, acompanhou todo esse processo, participou ativamente, né, da criação da CUT durante os congressos, né, que anteciparam a criação da CUT, e depois, não apenas na criação da CUT, mas a equipe do 13 teve uma presença bastante grande no próprio desenvolvimento da CUT, na construção da CUT, né. Só um detalhe, né, para ver o grau de envolvimento, né, vocês devem se lembrar que a CUT nasceu com uma central sindical que era ilegal, né, não era permitido naquela ocasião, né, não era permitida a existência de centrais sindicais, né, então a CUT nasce paralelamente, né, contra a própria lei, né. A sede, né, da seção São Paulo, né, da CUT São Paulo, era a sede do 13, né, e o telefone da CUT São Paulo era o telefone do 13, né. O 13, então, ofereceu a estrutura, a sua própria estrutura para a construção da CUT. Além disso, que é mais importante, né, a equipe do 13, ela passa a compor a equipe de formação sindical da CUT São Paulo, né? Então, a CUT estava se estruturando a nível nacional, né? E a equipe, e também se estruturando no que diz respeito à questão da formação, né? Ainda a CUT era bastante incipiente ainda, mas a CUT São Paulo, ela já se estrutura como uma secretaria de formação com a equipe do 13 que vai desenvolver todo o trabalho, né? Foi naquele período, né, nos primeiros anos da CUT, os anos que vão de 83 a sua criação até provavelmente até 86, 87, mais ou menos, a CUT São Paulo, a secretaria de formação da CUT São Paulo foi aqui no conjunto das secretarias estaduais de formação, foi aquela que desenvolveu a maior quantidade de trabalhos, né, de formação sindical. Então, a equipe do 13, ela, a partir de 83 a 84, passa a ser a equipe de formação sindical da CUT São Paulo, né, e desenvolve muitos trabalhos, aliás, muitos cursos que foram criados, né, foram criados por causa de demandas, né, para suprir as demandas que vinham quando a equipe estava praticamente dissolvida, né, a equipe do 13 dissolvida
na Secretaria Estadual de São Paulo, né, de Formação, né, de São Paulo. E isso ocorreu até 86, né, quando teve o segundo congresso da CUT. Nesse segundo congresso da CUT ocorreu, entre várias coisas, né, não é impossível eu relatar o que se passa, mas o que ocorreu nesse congresso que eu queria chamar a atenção era que se formalizou pela primeira vez, né, a constituição das duas principais tendências da CUT. Né? Elas já existiam germinalmente, né, nos anos anteriores, mas se consolidaram, né, ou se mostraram efetivamente ali no segundo congresso da CUT, né, que eram, de um lado, a articulação sindical e, de outro lado, a CUT pela base. Né? Naquele congresso, ainda, a CUT estava dividida no meio, né, entre essas duas grandes correntes da CUT. Né? Não havia ainda uma maioria definida ali. Com o tempo, a articulação sindical foi se transformando na corrente majoritária e, consequentemente, na corrente hegemônica, né, da CUT, mas nesse momento ainda não. De qualquer maneira, a articulação sindical passa a controlar a Secretaria Nacional de Formação da CUT, né, e poderíamos dizer que a equipe de São Paulo, né, da CUT São Paulo, a equipe de formação, né, da CUT São Paulo, que era a equipe do 13, foi gentilmente convidada a se retirar. Né? Então, essa equipe, né, que formava o 13, que praticamente se dissolveu na Secretaria Nacional de Formação, na Secretaria Estadual de Formação da CUT São Paulo, volta a ser a equipe do 13, portanto, agora mantendo vínculos, obviamente, né, com segmentos, com setores, né, com agrupamentos da CUT, né, mas agora como 13 de maio, como entidade 13 de maio. O 13, portanto, recupera, né, a sua condição de uma entidade. Né. A partir daí, o trabalho de formação foi tomando corpo, foi se consolidando, né, de tal maneira que agora o 13, a equipe do 13, era composta por pessoas, né, por militantes, né, que estavam na equipe do 13, que faziam preponderantemente trabalho de assessoria, e outra equipe que fazia, não apenas, não exclusivamente, a gente tentava estabelecer uma relação, mas que fazia o trabalho de formação. Nessa época, né, já, digamos, meados de 86, né, vários cursos foram criados, né, e foram sendo consolidados. Não apenas cursos, mas a ideia era fazer um programa de formação. Né, portanto, com uma sequência, né, que tivesse uma certa lógica. Enfim, não eram cursos que eram oferecidos esparsamente, aleatoriamente. A ideia era fazer um programa que tivesse uma certa organicidade. Então, nós fomos criando cursos, foi nesse período, 87, quando eu entrei na equipe. Eu não faço parte da equipe desde o seu início, né? Em 87, quando eu entrei, então, já havia, portanto, um programa relativamente consolidado. Né? Os cursos que eram oferecidos foram mudando ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. No entanto, dá para a gente, eu posso relatar para vocês, para que vocês tenham uma ideia, né? Os cursos que eram oferecidos como cursos de introdução, né? E cursos de aprofundamento. Né? Os cursos de introdução, né, que em geral, eu vou relatar para vocês aqueles que mais permaneceram, né, durante o tempo, né, em que havia essa equipe devidamente estruturada. Então, os cursos introdutórios alguns deles eram destinados, né, especificamente a militantes do movimento sindical, né, como, por exemplo, questões de sindicalismo, o curso Questões de Sindicalismo era, até 87, 88, mais ou menos, era o curso que era uma espécie de porta de entrada, né, de toda a grade de formação que nós tínhamos. Né. O curso de Organização dos Trabalhadores por Local de Trabalho, Negociação Coletiva, Campanha Salarial,
plano de ação sindical, qualidade total e novas formas de gestão, e esses eram os destinados mais especificamente aos militantes do movimento sindical. E havia outros cursos introdutórios que eram destinados a militantes em geral, né? Comunicação e expressão foi o curso que, durante muitos anos, o curso mais solicitado, né, para a equipe do 13. O curso de análise de conjuntura, né, um outro que se chamava Mulheres, dois pontos, questão de gênero, e, finalmente, o Como Funciona a Sociedade 1 e 2. Né? Esse curso, Como Funciona a Sociedade 1 e 2, eles não estavam na programação do 13 desde o início. Eles foram criados como desmembramento do curso Questões de Sindicalismo, né? E também porque havia uma demanda de parte de militantes, né? Esses cursos são os que hoje, Como Funciona a Sociedade 1 e Como Funciona a Sociedade 2, são os cursos que se converteram na porta de entrada da programação do 13. Né? Esses eram os cursos de introdução, cursos de 16 horas, né, portanto, feitos em dias, normalmente, finais de semana. E havia também os cursos de aprofundamento, que eram cursos de 150 horas, né? Eram feitos durante uma semana inteira, em regime de internato, né? Havia atividades de manhã, à tarde e à noite também, né? Esses cursos de aprofundamento são basicamente 3, que tiveram nomes, que tiveram algumas alterações de nomes, né? Mas praticamente os mesmos cursos, né? O primeiro deles se chama Noções Básicas de Economia Política. É um curso que é uma espécie de aprofundamento dos cursos Como Funciona 1 e Como Funciona 2, porque ele trata basicamente da compreensão do sistema capitalista, né? Então, a partir das categorias fundamentais da crítica da economia política do Marx, né, que ele vai desenvolvendo, portanto, uma compreensão, né, das leis gerais que regem o movimento do capital e do sistema capitalista, também discutindo a questão do Estado, da ideologia, etc. Né? O outro curso de aprofundamento se chamou, durante algum tempo, de História do Movimento Operário no Brasil. Tá? O segundo curso é o História das Revoluções, né, que durante algum tempo se chamou História das Revoluções do Pensamento Marxista. É um curso que aborda, basicamente, né, as 3 grandes revoluções do século XX, as 3 grandes revoluções socialistas do século XX, né, que são a Revolução Russa, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, mas também faz menções, né, à derrota da Revolução Alemã, né, no começo dos anos 20, e também o caso chileno. Né? E o terceiro, né, que eu já mencionei, mas eu vou repetir, né, que é a História do Movimento Operário no Brasil, né, que atualmente se chama História dos Trabalhadores Brasileiros, lutas e estratégias. Né? Como o próprio nome indica, né, é um curso também de aprofundamento que, né, busca analisar como foi a história do movimento operário no Brasil desde quando ele, né, começou a se formar na segunda metade do século XIX, né, e até o presente, dando destaque para a discussão das estratégias que se transformaram nas estratégias políticas hegemônicas desse movimento ao longo da sua história. Né? Muito bem. Também, na segunda metade dos anos 80, né, ali em 1987, se não me falha a memória, que o Di Maio criou um programa de formação de formadores, né, que nós chamamos formação de monitores. Né? Esse programa de formação de monitores, como nós denominamos, né, ele tem a duração de 2 anos, né? Diferentemente dos outros cursos, né? Esse é o objetivo desse programa,
não é formar militantes para a luta, seja a luta sindical ou qualquer tipo de luta, mas formar formadores para que esses formadores possam fazer os cursos, né? Um detalhe interessante é que o objetivo desse programa não é formar formadores para o 13, né? Mas é formar formadores, né, para os movimentos sociais de onde esses militantes se originaram, né? Por isso, é um programa de formação que tem alguns critérios de entrada, não é um programa aberto, né? Há alguns critérios, um deles é que a pessoa tem de pertencer a algum movimento, né, porque não tem sentido ele se formar para si próprio, né? Mas o objetivo é que ele se forme para formar os militantes do movimento do qual ele faz parte. Então, esse programa tem uma duração de 2 anos, é praticamente um curso de graduação, né, que forma esses formadores para dar diversos cursos, mas o principal deles é o curso Como Funciona a Sociedade 1. E aí, se quer se aprofundar, né, quer trabalhar com outros cursos, então ele faz uma formação complementar para poder os outros cursos introdutórios ou, eventualmente, também os de aprofundamento. Muito bem. Este programa de formação de monitores, né, ele existe até hoje, tá? Ele foi criado em 87 e nós estamos atualmente deve ser, eu não sei de cabeça, mas deve ser na 30ª ou 31ª ou segunda turma, né? Porque nós abrimos uma turma por ano, né? Mesmo que a duração seja de 2 anos, nós começamos uma turma por ano, né? E tem formado militantes, né, como para serem formadores do Brasil inteiro, de várias partes do Brasil e de alguns países para além do Brasil. No final dos anos 80, né, para dar uma noção para vocês, né, havia 4 grandes atividades, né, que o 13 de maio e a equipe, né, do 13 de maio desenvolvia, né? 4 grandes atividades. A primeira, que eu já citei aqui, só para relembrar, era o trabalho de assessoria aos movimentos sociais. O segundo, de formação política, né? Seja oferecendo cursos introdutórios ou de aprofundamento, seja no programa de formação de monitores. A terceira grande atividade que nós desenvolvíamos, né, ali já pelo final dos anos 80, era a produção de material, né, e de recursos pedagógicos, como cadernos, cartilhas, audiovisuais, etc. É interessante lembrar que naquela época nós não tínhamos acesso ao computador, não existia internet, né? Então, o que havia de mais avançado, né, a high-tech, né, de comunicação da época, eram os audiovisuais, né? Então, nós produzimos audiovisuais sobre vários temas, né? Geralmente os temas ligados aos cursos, né? Então, muitos audiovisuais, sejam de cursos introdutórios, sejam os audiovisuais correspondentes aos cursos de aprofundamento, né? Esses audiovisuais eram utilizados nos cursos pelos monitores, mas também, se houvesse algum tipo de necessidade, se houvesse alguma demanda, eles poderiam ser vendidos para aqueles que tivessem interesse, né? Nós produzimos, creio eu, mais do que uma dezena, com certeza, de cadernos, né? Vários cadernos, que também eram usados, né, como material para os cursos, mas também eram vendidos para aqueles que tivessem necessidade ou interesse, né? O caderno que foi o mais conhecido nosso, né, vou pedir para o Marcos colocar aí para vocês poderem visualizar, né?
se chamou Classe contra Classe, né? Esse caderno, né, que ele se originou de um caderno cujo título era Noções Básicas da Economia Política, que originalmente era a apostila, né, utilizada no curso Noções Básicas da Economia Política, né? Com o tempo, ele foi sendo melhorado, etc., né? E nós fizemos uma versão, né, que foi publicada pela editora Loyola, né, que é essa versão que vocês estão vendo aí no vídeo, tá? E o nome dele se alterou de classe, de noções básicas da economia política para classe contra classe. Esse caderno, ele foi produzido aos milhares e foi vendido aos milhares. É possível que alguém que esteja vendo essa live tenha, se tiver uma idade um pouco mais avançada, tenha em sua biblioteca um caderno como esse, né? Ele rodou o Brasil inteiro, rodou outros países também, né? Mas uma informação curiosa, né, desse caderno é que nós o fizemos, né, nós o produzimos, então, ali na primeira metade dos anos 80, né, ali por 84, 85, né, com o tempo nós fomos estudando o tema, né, os conceitos, né, o temário correspondente a esse caderno, que diz respeito à compreensão do capital e da sociedade capitalista. Nós fomos descobrindo com o tempo, na medida que fomos estudando, que havia uma série de problemas, né, conceituais nesse caderno. No começo, nós achávamos que isso não comprometeria, né, a compreensão do conteúdo acerca do capital e do capitalismo, e deixamos ele circular. Mas, com o tempo, né, quanto mais nós nos aprofundávamos, né, no conteúdo, né, desse caderno, mais nós descobrimos que os equívocos conceituais eram mais acentuados. Então, nós decidimos interromper a publicação dele e fazemos uma brincadeira entre nós de que nós estávamos proibindo a leitura dele, tais eram os problemas, né, conceituais que ele tinha, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem achar esse caderno em sebos, né? Deve existir algum, né? Mas eu não indico para leitura, tá? Eu indicaria para leitura não esse caderno, mas se eu fosse fazer uma indicação para leitura, indicaria o estudo do Capital do Marx. Ok, Marcos, obrigado. E esta é a terceira atividade que eu estava relatando. A quarta atividade era uma análise de conjuntura semanal, né? A equipe entrou em contato, né, com um economista, que era professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, né, porque a nossa equipe, na ocasião, não tinha nenhum economista, né? Então, nós entramos em contato, né, com esse economista, que se chama José Martins, né, e ele acabou compondo a nossa equipe com a tarefa, né, exclusiva de fazer uma análise de conjuntura semanal, né, que era uma demanda bastante grande dos diversos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical e das oposições sindicais. O José Martins, então, uma vez por semana, geralmente nas quintas-feiras, né, ele ia até a nossa sede, que ficava ali na Vila Mariana, em São Paulo, né, para poder apresentar essa análise de conjuntura, né? E havia uma concorrência bastante grande de gente, né, de militantes que vinham no São Paulo, vinham da grande São Paulo, né, e também de cidades do interior de São Paulo, vinham para São Paulo para poder escutar e debater sobre análise de conjuntura, né? Como essa atividade passa a ter uma importância bastante grande, né? Então pedimos para o Martins escrever um boletim, né,
não apenas falar, né, e nós podemos fazer o debate, mas ele escreveu um boletim, de tal maneira que ele passou a produzir, né, toda semana um boletim de análise de conjuntura, né? Então, o boletim era escrito por ele escreveu o boletim, e nós utilizávamos esse boletim para poder fazer a discussão nas quintas-feiras à noite lá. Mas, né, como havia muita gente que tinha desejo de acompanhar as análises de conjuntura, e naquela época não havia internet, portanto não havia possibilidade de fazer uma live como essa, então as pessoas passaram a assinar, os militantes, as organizações, os sindicatos, etc., começaram a assinar esse boletim, de tal maneira que ele ia pelo correio, né? Esse boletim ia pelo correio para o Brasil inteiro e em várias partes do mundo também, esse boletim circulava, né? Depois eu vou contar para vocês que a equipe, né, tal como ela se constituiu nesse período, ela não existe mais. No entanto, o José Martins, né, que é um professor aposentado, continua produzindo esse boletim semanal, né? Existe a possibilidade, inclusive, de fazer assinatura, mas atualmente não vai mais pelo correio convencional, como ia anteriormente. Atualmente, esse boletim pode ser acessado pela internet. Muito bem. Marcos, quanto tempo eu tenho ainda, hein? Tem um tempinho, professor, uns 10, 15 minutos ainda. Pode seguir. Ok, Marcos, obrigado, tá? Eu vou comentar rapidamente, tá, a respeito da composição, né, política da equipe do 13 desde o seu início. Bem, a equipe do 13 de maio, né, desde a sua origem, em 82, é uma equipe bastante uma equipe bastante heterogênea, né, que vem de militâncias, né, em espaços políticos muito diferenciados. Uma parte das pessoas que compôs a equipe do 13 veio dos movimentos sociais que eram ligados, direto ou indiretamente, à esquerda da Igreja Católica, né? Eram vinculados às comunidades eclesiais de base na época, né, ou à teologia da libertação, né? Devemos lembrar que, nesse período, né, uma determinada ramificação minoritária da Igreja tinha posições políticas bastante avançadas, se considera a Igreja Católica, né, que sempre foi muito conservadora, para não dizer reacionária, né? Então tinha posições bastante avançadas e tinha uma penetração bastante grande nos movimentos. Devemos lembrar também que foi um período no começo dos anos 80, ainda havia bastante repressão, vivíamos ainda sob a ditadura burguesa e militar, né? Então, muitos militantes militavam nas organizações que tinham algum tipo de vínculo com a esquerda da Igreja Católica, né? Então, grande parte da equipe do 13, que formou o 13 desde a sua origem, vinha daí, né? Outra parte vinha de algumas organizações partidárias ou não, né, comunistas, né, e outra parte vinha de setores do teatro popular, né, com uma certa dose, né, de uma compreensão libertária, né. Então, portanto, agora, penso eu, hegemonicamente, né, majoritariamente, hegemonicamente, a equipe era composta por gente que vinha da esquerda da Igreja, né? Então, portanto, a equipe era uma equipe bastante heterogênea, mas que tinha esse determinado perfil. Por causa disso, né, havia uma influência bastante grande de Paulo Freire, né, das concepções do Paulo Freire na nossa compreensão de formação, né? O próprio nome, né, núcleo de educação popular, vem da influência bastante grande que tinha Paulo Freire. Também seria interessante a gente lembrar que, nesse período, estamos falando do começo dos anos 80, o Paulo Freire que já estava morando no Brasil, ele já tinha voltado do exílio,
morando aqui no Brasil, né, era a principal referência, penso eu que talvez fosse a única referência no campo da educação que tinha uma perspectiva de esquerda, né? Então, talvez nós possamos levantar a hipótese, né, de que entre os diversos agrupamentos, correntes, organizações da esquerda, né, havia uma quantidade inumerável de discordâncias, né, de posições divergentes. No entanto, talvez o Paulo Freire fosse o único consenso entre essas diversas organizações, inclusive aquelas de matiz marxista, né? Então, nós tínhamos, claro, uma influência bastante grande do Paulo Freire, principalmente de um outro autor peruano, que se chama Oscar Hara, né? Nós nos baseávamos muito nos textos deste autor, que se chama Oscar Hara. Com o tempo, né, nós vamos, então, estudando, nos apropriando do universo categorial do próprio Marx, nós começamos a perceber que as nossas compreensões já não eram mais aquelas vindas, seja de Paulo Freire, seja do Oscar Hara. Portanto, nós começamos um processo de ruptura com essas concepções, tá? E passamos a ter uma compreensão fundamentada no marxismo, né? Nós acabamos descobrindo que, na verdade, o marxismo é incompatível, né, com a matriz freiriana, seja vinda do próprio Paulo Freire, seja de alguns de seus seguidores, né, como era o caso do Oscar Hara. Por isso, nós rompemos com essa compreensão. Isso se dá aí, claro, foi um processo, mas assim, se dá a partir de meados dos anos 80, de tal maneira que já no final dos anos 80 nós já tínhamos uma compreensão bastante diferente, na verdade, radicalmente diferente, né? Isso nos levou, inclusive, a fazer debates bastante grandes, né? Debates intensos com outras escolas de formação que existiam naquela época, como, por exemplo, o Cajamar, né, que foi uma escola de formação, embora não oficialmente reconhecida como tal, mas era uma escola de formação que tinha um certo controle da articulação, da articulação, seja a articulação da CUT, seja a articulação do PT, né? E uma outra escola de formação, que era Nativo da Natividade, que foi uma escola de formação criada pela CUT, pela base, né? Então, nós estabelecíamos um diálogo bastante grande, né, a respeito dessas concepções de formação, produzimos muito material a esse respeito, né? Uma das pessoas mais importantes nesse debate foi nosso grande companheiro, meu dileto amigo, Mauro Iazzi, né? Que produziu muito material, e nós incorporamos esse material como um material produzido pela nossa equipe, embora tenha sido produzido por ele, né? Então, essa era a composição, tá? E, portanto, digamos, o referencial teórico-político que tínhamos e que foi gradativamente se alterando, né? O 3 de Maio era financiado, né? A sua equipe, a sua estrutura era financiada. Era uma estrutura bastante enxuta, uma equipe bastante enxuta, né? Mas eram financiados por organizações, sejam sindicais, sejam organizações também ligadas à Igreja Católica, à esquerda da Igreja Católica, ou europeias, ou canadenses, né? Enfim, era isso que financiava. Tá? No final dos anos 80, né, ocorre um processo, né, que vai mudar radicalmente a própria estruturação e a vida do 13 de maio. Né? É por causa da conjuntura, né? Dois elementos da conjuntura se sobressaltavam nesse momento, né? Que era a queda do muro, né? E o processo de redemocratização no Brasil. Então, por causa desses dois fatores, entre outros, né, essas agências, né, que financiavam o 13 começaram a questionar, né, duas coisas, né? As razões pelas quais nós continuávamos fazendo formação, né,
que para ele já não tinha mais sentido, né, na conjuntura do final dos anos 80, e principalmente fazendo formação com fundamentação marxista, né? Então, começaram a questionar, de tal maneira que nós entendemos que, se nós quiséssemos continuar fazendo formação, e principalmente com uma fundamentação no marxismo, nós não iríamos mais receber recursos dessas agências, né? A outra possibilidade seria nós alterarmos a nossa tarefa, né? Deixarmos de fazer formação e definitivamente abandonarmos o referencial teórico político marxista, né? Ficamos, portanto, na passagem dos anos 80 para os anos 90, discutindo essa situação, né? De tal maneira que, depois de anos de discussão entre a gente, na verdade não foram muitos anos, cerca de 1 ou 2 anos, nós decidimos, a equipe decidiu que nós iríamos continuar fazendo formação política, que nós iríamos continuar fazendo formação político-sindical e que nós iríamos continuar nos fundamentando no marxismo, né? Isso implicaria que nós não teríamos mais recursos, né? Mas, então, tendo disso, né, nós tomamos algumas decisões. A primeira decisão foi uma equipe que trabalhava fundamentalmente assessoria, tá, aos movimentos sociais, com o objetivo, inclusive, de salvar essa equipe, de salvar esse trabalho, né? Uma vez que não havia questionamento da parte dessas agências, né, para continuar financiando o trabalho de assessoria aos movimentos sociais, tá? Então, e, portanto, essa equipe continuaria recebendo recursos, tá? Muito bem, essa foi a primeira decisão. A segunda decisão foi que nós deveríamos, já que nós não receberíamos o segmento, né, a parte da equipe que continuaria fazendo formação, não receberíamos mais recursos, né? Então, nós decidimos que nós iríamos desmanchar, tá? Desmanchar a equipe, acabar com a equipe, né? Nós decidimos acabar com a nossa própria equipe, né? E fizemos uma programação de saídas de individuais da equipe, né? Eu, por exemplo, estava marcado para sair em 92 da equipe, né? 1992, coincidentemente, foi um período que se abriram vários concursos, eu fiz alguns concursos públicos, né, e passei a ser professor atual, como sou até hoje, como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas nós decidimos acabar com a equipe, então eu saí em 92, outros companheiros foram saindo em anos seguintes, alguns saíram antes, né? Mas isso significaria que nós acabaríamos com o trabalho de formação? De jeito nenhum. Por isso, a nossa terceira decisão era incrementar o trabalho e, portanto, jogar as nossas forças, né, fundamentalmente, principalmente, no programa de formação de monitores, né, de tal maneira que esses monitores, né, que foram formados, né, e que não pertenciam à equipe, portanto, não tinham um vínculo profissional com a equipe, né? Cada um desses monitores que foram formados esses monitores tinham a sua própria vida, portanto, tinham seus vínculos empregatícios e estavam vinculados aos diversos movimentos populares. Esses monitores, eles poderiam continuar oferecendo os cursos. Então, se nós ampliássemos, né, a nossa capacidade de formar esses monitores, nós poderíamos, com este agrupamento, né, podemos continuar fazendo o trabalho de formação, né, sem que precisasse ter uma equipe profissionalizada para fazer esse trabalho. É claro que, quando nós tínhamos um vínculo profissional com a entidade 13 de maio, né, eu, por exemplo, dava muitos cursos por mês, né? Quando eu me desvinculei da equipe do 13, passo a ser professor, eu continuei dando cursos, eu não precisava mais receber
o salário que eu recebia quando eu pertencia à equipe, né? E a minha capacidade de dar cursos diminuiu, obviamente, eu já não dava tantos cursos por mês. No entanto, como a quantidade de pessoas, né, que passaram pelos nossos programas, pelas nossas turmas, né, de formação de monitores, esse agrupamento é um agrupamento que hoje deve passar de 1.000 pessoas, né? Então há uma ampliação, portanto, na equipe. Então, o que acabou acontecendo é que a equipe foi diminuindo gradativamente, né? Deixou de existir, o 13 deixou de existir como uma entidade, vendemos a nossa sede, né, que tinha sido financiada também por uma agência. Com o dinheiro, nós continuamos mantendo algumas pessoas na equipe para poder continuar mantendo o trabalho de formação de monitores, né? De tal maneira que a equipe foi diminuindo, acabou, né? Mas agora essa equipe se diluiu naquilo que nós criamos naquela ocasião, que nós chamamos de Fórum Nacional de Monitores. Fórum Nacional de Monitores, né? Nós apelidamos carinhosamente de FENEME. FENEME vem de uma sigla, né, dos anos 50, que era a Fábrica Nacional de Motores, Fábrica Nacional de Motores, que era uma empresa produtora de caminhões, né? Então, chamava FENEME, o caminhão FENEME. Então, nós apelidamos de FENEME, o Fórum Nacional de Monitores, que é o que existe hoje. Então, o 13, ele como entidade, tá, como equipe profissionalizada, já não existe mais há muito tempo. Tá? No entanto, ele sobrevive, né? Diluído, né? A equipe sobrevive junto com essas centenas de monitores que já passaram pelas nossas turmas de formação de monitor, continuam dando cursos de formação. Esses cursos que eu falei para vocês e, eventualmente, outros cursos que são criados de acordo com as necessidades, de acordo com as demandas da militância. Então, atualmente, portanto, já não existe mais a equipe, e o que existe é este Fórum Nacional de Monitores, o FENEME, e é uma organização bastante diluída, né? Não existe um núcleo central, como existia na época quando havia a equipe, né, do 13 de maio. Então, é um coletivo, né, de formadores, é um coletivo de monitores, né, que passaram pelo programa de formação de monitores, que compõe, então, esse FENEME. Nós brincamos que se trata de uma rosquinha, né, como se fosse uma circunferência, né? Então, esses monitores que giram nessa linha, mas não tem um núcleo central, né? Não existe um núcleo central. Nós nos encontramos pelo menos uma vez por ano, né, durante 2 ou 3 dias, né, para discutirmos as questões referentes à formação, para discutirmos outras questões, debatemos, etc. Às vezes fazemos um encontro extraordinário, né, para debater algum assunto que ficou mais em voga, né, ou sobre o qual existe uma necessidade maior, né. Durante algum tempo, nós mantivemos um caderno, um boletim, né, que circulava entre nós, né, era um boletim interno, portanto, em que nós escrevíamos matérias, né, referentes aos temas da formação, mas também referentes aos temas os mais variados da militância nos movimentos sociais. Este coletivo hoje é responsável pela formação dos militantes, oferecendo aqueles mesmos cursos que eu já relatei aqui, sejam cursos de introdução ou cursos de aprofundamento, e também este coletivo é responsável pela continuidade do programa de formação de monitores. O nome que nós demos, que é Fórum Nacional de Monitores, é um nome interno, né? Na verdade, ninguém conhece como Fórum Nacional de Monitores, as pessoas em geral conhecem como 13 de maio, tá? Mas
como eu expliquei, já não existe mais nem a entidade e nem a equipe profissionalizada. O que existe hoje é este Fórum Nacional de Monitores. Tá? Então, esse é o relato que eu queria fazer para vocês. Eu creio que meu tempo já se encerrou, né? Gostaria de terminar com um poema, né, do meu dileto amigo Mauriase, né, que fez parte da equipe, né, dessa equipe nuclear e continua fazendo parte desse Fórum Nacional de Monitores. Né. O poema se chama Aula de Voo. O conhecimento caminha lento, feito lagarta. Primeiro não sabe que sabe, e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vividas das manhãs. Depois pensa que sabe, e se fecha em si mesmo, faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas. Defendendo o que pensa saber, levanta a certeza na forma de muro, orgulhando-se de seu casulo. Até que, maduro, explode em voos, rindo do tempo que imaginava saber. Ou guardava preso o que sabia. Voa alto sua ousadia, sendo o suor do mesmo o voo mais belo, dia não ser eterno. É tempo de acasalar à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim, si mesmo, e de suertezas. É meta da forma, metamorfose, movimento, fluir do tempo, que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto o casulo como a asa. Mauriano, obrigado. Retomar, né? Fala. Não te escuto. Ok, Marcos. Marcos, não estou te ouvindo, desculpe. Opa, aqui. Agora sim. Professor, Okay. Se tu puder passar novamente o nome do poema, que daí eu procuro, ele deve ter na internet, eu imagino, e eu também posto ele aqui. Ok, seguramente. Ok. Chama-se Aula de Voo. Ai, certo. E assim, professor, eu acho que... Aula de Voo, Mauro Iasi. Muita gente, talvez, especialmente do ponto de vista da universidade, da maior parte dos estudantes, por vezes não tem um conhecimento de um espaço de formação como o 13 de maio. Não tem um conhecimento de uma formação que não é institucional do ponto de vista de uma instituição burguesa, vamos dizer assim, né? Que é as escolas, a universidade e outros espaços de formação nesse sentido. Então, trazer para nós esse espaço, apresentar ele para nós, e dentro dessa perspectiva histórica, é muito importante porque atinge um público que eu imagino que talvez não tenha um conhecimento tão específico sobre a importância de um espaço de formação política que não se dá apenas dentro das instituições, inclusive vai muito além delas, né, das instituições burguesas que eu falo. Muito bem, professor, acho que mais uma vez o capital adoece e mais uma vez é muito importante a gente aproveitar esse momento para tratar sobre os espaços de formação, sobre a nossa capacidade de organização, e que eu vejo enquanto uma pessoa que está dentro da universidade, que faz um doutorado, que é um acadêmico, né, o quanto a perspectiva revolucionária do Marx é extirpada desse autor na academia. Em grande medida, se fala em classe, se fala em totalidade, em algumas questões específicas, mas quando se fala em revolução, parece que aí é um tema meio difícil de lidar. Mas é premente fundamental, então acho que o trabalhador carrega em si essa capacidade de se indignar, e talvez esses espaços, o que a gente vem tentando construir junto à APG também tem esse propósito, de fazer com que esses nossos colegas, quem nos assiste,
se indigne um pouco, se incomode, se dê conta no processo em que a gente está vivendo, do momento de crise que o capital está passando. E o quanto é importante a gente botar em crítica, botar em dúvida as nossas certezas. E a universidade precisa passar por isso, por esses espaços e por essa capacidade de crítica. Acho que o professor coloca pontos importantes. A gente vai encaminhando hoje, professor. Mais uma vez agradece a tua disponibilidade de estar conosco, de ter conseguido voltar aqui e conseguir ajudar a divulgar a importância que tem o 13 de maio para a nossa formação da classe trabalhadora no país. Eu vou fazer só uma chamada novamente para quem puder na segunda-feira que vem assistir conosco junto com as outras APGs da região sul. Então tá aí o convite. Por favor, divulguem, estejam conosco na próxima semana, porque é um importante momento, espaço de mobilização, de a gente conseguir dialogar com as outras APGs, saber como está as outras universidades. Então, dia 8, semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, então, no mesmo horário que começou hoje com o professor Paulo, vamos tratar sobre prazos, sobre as aulas remotas, em AD, como está a conjuntura desse momento da pós-graduação no país. Certo, professor? Muito obrigado. Obrigado, Nelson, Rosana. Obrigado a quem esteve conosco até agora e até mais. Obrigado. Coloco à disposição.